Alô, alô, estudante do meu lindo Pernambuco, tudo bem? Professor Rocha de Geografia, a reta final do Enem se aproxima, eu já sinto o coração batendo mais forte, estamos preparados, em poucas semanas estaremos lá, diante da prova mais importante do ano e eu tenho certeza que você está preparado, porque aqui no EducaPE TV você teve a preparação com a melhor equipe. E nessa reta final eu vou trazer um tema que eu vou confessar para vocês. É um dos temas que mais caem nas questões do Enem. Portanto, não perca aí a oportunidade. Pegue seu papel, sua caneta, faça aí aquele seu esboço, as suas anotações, que hoje a aula é sobre geografia agrária. Um tema imperdível. Eu lembro que teve uma edição do Enem, se eu não estou enganado, foi aquela de 2021. Enem 2020, que foi realizado em 2021. E teve um Enem digital que caíram ali somando quase 10 questões numa prova só sobre geografia agrária. Isso mostra a importância dessa temática. Mas por que essa importância? Porque dentro desse tema podemos aí enxergar diversas possibilidades de abordagens de questões. Seja com abordagem histórica, seja com abordagem sociológica ou até mesmo geográfica. Portanto, é aquele tema chave, importantíssimo. Top 3 de geografia. Vamos nessa? E aí, a primeira frente que eu queria trazer para vocês aqui em relação a esse tema, coloca na tela, Robertão. É uma abordagem possível e histórica, remontando ali, relembrando o surgimento das principais civilizações. Você sabe que a agricultura ela teve um papel chave, um papel fundamental no desenvolvimento dessas grandes civilizações. Porque naquele momento ali que a gente chama de neolítico, né, a passagem do nomadismo, do homem que vivia se deslocando de um lugar para outro, para o sedentarismo, a agricultura ela teve um papel fundamental nesse processo, a tal ponto de muitos historiadores considerarem como a maior, a principal revolução da história da humanidade. Ah, tudo bem, você já estudou Revolução Francesa, Revolução Industrial, mas pense o que foi a sociedade quando o homem percebeu que ele podia cultivar o seu próprio alimento. Imagina no período do nomadismo, vamos fazer só uma reflexão aqui. Imagina a situação de uma pessoa que estava envelhecendo. Idoso nômade, criança nômade, era muito difícil, gente. O sedentarismo, que foi possível graças à agricultura, permitiu a produção de excedentes, já que você conseguia produzir ali o seu próprio alimento, você ia se dedicar a outras atividades. Foi possível ali dividir primariamente algumas tarefas. Eu vou cuidar da criação animal, eu vou criar da colheita, eu vou cuidar aqui da proteção da aldeia, da vila. Então, diversas coisas que estão presentes na nossa vida hoje, elas surgem nesse modelo de civilização sedentária, a domesticação de animais, né? Então, tudo isso contribuiu para essa grande transformação que a sociedade vivenciou e que chegou até hoje, aí, graças a esse momento histórico. É importante lembrar, que já apareceram ali em questões de história, associar que essa transformação, essa revolução agrícola, ela não aconteceu no mesmo tempo em todos os lugares. Então tivemos ali em momentos distintos, aconteceu na Ásia, atual China, em trechos aí do Vale do Ganges, na Índia, as civilizações ali também no Egito, no atual Iraque, a antiga Mesopotâmia. Então isso foi acontecendo aos poucos e essa transformação, de fato, ela revolucionou a história da humanidade. Uma outra revolução muito importante no campo agrícola é o que chamamos de Revolução Verde. Isso aí também já apareceu muito nas provas do Enem e outros vestibulares. A Revolução Verde foi aquele momento onde o processo de industrialização ele atingiu a área rural, ele atingiu o campo.
Com o surgimento aí de sementes transgênicas, a biotecnologia agindo ali para aumentar a produtividade, o incremento de agrotóxicos, de adubos químicos, o uso de máquinas, e todo esse processo ele trouxe um grande aumento na produtividade agrícola. Do mesmo jeito que a Revolução Neolítica, a Revolução Agrícola não aconteceu no mesmo tempo em todos os lugares, a Revolução Verde também não. Vamos imaginar que os países desenvolvidos, eles vivenciaram esse processo um pouco mais cedo, né? Já os países subdesenvolvidos, eles vivenciaram essa transformação promovido pela inserção da tecnologia na agricultura, sobretudo ali naquele contexto do pós-guerra. É claro que isso vai trazer pontos positivos, como o aumento da produtividade, mas também vai estar associado a questões negativas, como o desemprego. Muitos agricultores, eles não são donos das terras que eles trabalham, né? E aí a chegada de máquina liberou muita mão de obra. Parte dessa mão de obra se deslocou até as cidades, o chamado êxodo rural. Temos uma aula gravada aqui, muito interessante sobre essa temática. Então, é importante você associar essas transformações que o espaço rural ele vivenciou. Hoje já se fala de uma nova revolução verde, a revolução que vem sido potencializada pelo aumento da tecnologia, pela automação dos processos agrícolas. Hoje nós temos um tipo de agricultura chamada agricultura de precisão. Imagina que você tem radar monitorando o processo produtivo, uma produção ligada a satélite, drone fazendo monitoramento de áreas que precisam de mais água, que precisam de mais insumos químicos. Hoje a tecnologia ela está presente no campo. E aí o que mudou também foi essa relação entre o espaço rural e o espaço urbano. Eu gosto muito de fazer essa reflexão, porque se a gente parasse para pensar, quando a agricultura surgiu e durante muitos anos, o espaço rural, digamos assim, ele era soberano. A maior parte da população estava concentrada nesses espaços agrícolas, né? Porque o sustento das famílias vinham de lá. Então, por séculos e séculos, o espaço rural ele dominou. A maior parte da população eram habitantes de áreas rurais. Embora as cidades estavam surgindo ali timidamente, mas a grande produção estava no espaço rural, né? Então, as pessoas elas se deslocavam até os centros urbanos em busca de fazer um comércio, algo desse tipo, mas a grande força ali era no espaço rural. Se a gente parar para pensar hoje, o capitalismo, a industrialização meio que mudou essa visão. Hoje nós temos uma relação entre campo e cidade, mas uma relação em que o campo meio é subordinado à cidade. Porque em algum momento da sua vida, o agricultor, por mais que distante que ele mora ali de um centro urbano, ele vai precisar ir na cidade, gente. Ele vai precisar ir num banco, ele vai precisar ir numa casa agropecuária, ele vai precisar de uma linha de crédito para comprar uma máquina, um trator, uma semente. Então, em algum momento, ele vai ter que se deslocar até a cidade e hoje uma parte dessa produção ela é voltada para a cidade, tendo em vista que a maior parte dos habitantes, não só do Brasil, mas do mundo, vivem em áreas urbanas. Mas isso não apaga a força do campo. Isso, eu costumo dizer, tem um ditado que eu digo assim, ó, a cidade, ela não vive sem um campo, porque o campo é um produtor de alimento, mas o campo viveu durante muitos anos, assim, sem depender da cidade. Mas para a gente chegar no equilíbrio aí, eu gosto de dizer que existe uma relação de interdependência. O campo depende da cidade para contribuir nesse processo produtivo e consumir os seus produtos, e a cidade também depende do campo, porque produz alimento. Então é uma reflexão interessante que de repente pode aparecer uma questão mostrando aí essa transformação da relação entre campo e cidade. Beleza? Tranquilo? Agora eu quero que você preste muito atenção nessa tabela que o Robertão colocou na tela cheia aí. A gente vai estudar agora um outro tópico dentro de geografia agrária. Você está vendo uma tabela sobre a distribuição dos imóveis rurais no Brasil.
E aí, ao interpretar essa tabela, você vai chegar num dado, assim, que dá para refletir bastante sobre ele. Menos de 10 hectares, as terras com menos de 10 hectares no Brasil, elas somam ali quase 50% das propriedades, mas elas só ocupam cerca de 2,3% da terra no Brasil. Enquanto que as terras com mais de 1.000 hectares, elas correspondem ali em número de donos, em número de propriedades, a menos de 1%, mas elas representam ali 45% do Brasil. Se eu somar, volta para mim aqui, se eu somar esses números aí, eu vou perceber que quase 90%, 80 e pouco por cento das terras brasileiras, elas estão nas mãos de uma parcela de cerca de 10% de pessoas. Então, há uma ideia que a gente interpreta essa situação dizendo o seguinte, você pode até anotar isso que é bem interessante. No Brasil, nós temos muitas pessoas sem terra e poucas pessoas com terra demais. Veja que interessante. E de onde é que vem isso? Aí a gente pode achar a resposta para isso na história. Vejam que a primeira divisão que o Brasil sofreu foi a divisão das capitanias hereditárias. E se eu vejo hoje, as capitanias meio que eram uma grande extensão de terra, né? Era um latifúndio, que foi doada pelo rei ao capitão donatário, que por sua vez subdividiu as terras em lotes menores, as chamadas Seis Marias, e durante os 3 primeiros séculos brasileiros, a terra não tinha valor de compra e venda. Só tinha terra quem tinha influência política, quem conhecia o donatário, quem tinha uma relação ali de poder. Essa situação só foi mudar na metade do século XIX, olha só, gente, quando foi promulgada a chamada Lei de Terras, 1850, metade ali do século XIX. E pela primeira vez na história permitia que alguém comprasse ou vendesse terra. Aí eu te pergunto, tantos anos depois, tantos séculos depois, no século XIX, quando agora você pode comprar terra, quem é que tinha muito dinheiro para comprar? A elite, que se manteve ali dona de terra durante séculos, se mantém aí propagando essa ideia de concentração de terra. Então isso revela um problema no Brasil, um problema da má distribuição de terras. Mas essa questão de reforma agrária, essa temática aí eu vou deixar para meus companheiros de história e de sociologia fazerem essa reflexão com vocês. Mas uma outra reflexão que eu vou fazer, Robertão, coloca na tela, é em relação a essas 2 imagens que vocês estão vendo. Muito bacana, né? Então, eu tenho aí de um lado uma imagem que é muito comum nas áreas do Agreste e do Sertão de Pernambuco. Você está vendo um pequeno agricultor produzindo ali numa terra restrita, numa terra limitada, ali poucos hectares. E do outro lado você está vendo uma fazenda ali enorme de agronegócio, pode ser milho, soja ou qualquer outra coisa desse tipo. Pois é, gente, fazendo uma reflexão sobre essas 2 imagens, o Brasil ele é uma grande potência agrícola. Beleza, a gente não consegue disputar com o Japão em relação à tecnologia. A gente não consegue disputar com os Estados Unidos em relação à tecnologia. Mas o nosso milho, a nossa soja, consegue disputar e entrar nesses países com muita força. Porque o Brasil é um grande exportador de produtos primários. Agricultura, pecuária e minérios, né? Extrativismo como um todo. E no Brasil nós vamos encontrar basicamente 2 formas de produção. Aqueles que produzem para exportar. E aí, nessas 2 imagens, qual é o que produz para exportar? O que é que você acha? Óbvio que essa imagem que tem um trator aí, que tem uma máquina, pois ele tem volume de produção. Ele consegue produzir ali, beleza, 1 ou 2 vezes no ano, mas ele consegue produzir uma quantidade que consegue suprir sua demanda financeira do ano todo numa venda ou 2 vendas no ano. Essa é a agricultura comercial, muito comum no Brasil desde o processo de colonização, né? Nós tínhamos ali o sistema de plantation,
que era voltado para exportação, usava mão de obra escrava, produzido também em grandes extensões de terra, no caso latifúndios, voltado para o mercado europeu. Então é um sistema que está implantado aqui, embora hoje essa monocultura ela tenha se adaptado e tenha evoluído no sentido de uso de tecnologia. Portanto, o agronegócio hoje ele corresponde a uma fatia generosa no PIB. Eu lembro que há 2 anos atrás, a gente estava em meio àquela pandemia e saiu o resultado do PIB brasileiro e o PIB houve uma grande retração aí, até fazendo o Brasil perder alguns rankings aí nas grandes economias, mas o agronegócio foi uma das únicas atividades econômicas que não diminuiu na pandemia, pelo contrário, em alguns lugares cresceu. E por que isso? Pela força que o agronegócio ele exerce na economia, abastecendo o mercado externo. O Brasil é um país grande. Por ser um país de dimensões continentais, ele consegue produzir em quantidade para a Europa, para a China, para os Estados Unidos, para o Japão. Agora, voltando ali na tela, não podemos esquecer da outra imagem ali do pequeno agricultor. E a sua importância também ela é gigantesca. Porque essa imagem eu quis retratar a chamada agricultura familiar. Aquela produzida ali em minifúndios, em terras menores, com pouca ou quase nenhuma tecnologia, com poucos recursos, mas ela é tão importante porque a agricultura familiar no Brasil ela é responsável por abastecer o mercado interno. A produção de alimento brasileira, quem abastece as cidades, as ceasas e as feiras, são pequenos agricultores. Então, ambos têm muita importância, mas é bom você saber essa diferença aí, porque ela é relevante na hora de uma prova ou uma questão que aparece ali. E aí, fazendo um raio-x do Brasil, só para a gente finalizar essa aula, a gente vai ver como o Brasil reproduz essas diferenças no sistema de produção. Vamos pegar ali, ó, região norte do Brasil. Vejam, os principais produtos exportados ali, produzidos. Soja, olha lá, entra Rondônia, Tocantins, carne, o Brasil também é uma potência na produção de carne, minério de ferro, no Pará, principalmente ali na chamada Serra dos Carajás. Então, são os principais produtos exportados na região norte. Eu desço um pouquinho para o centro-oeste e olha ela de novo. Soja, Mato Grosso do Sul, Goiás. Mais uma vez a carne ali no Distrito Federal. Aí eu desço um pouquinho para a região sul do Brasil, em azul. Eu também vejo ali mais uma vez, ó, soja, carne, soja. Então já dá para perceber que esse território da soja do Brasil, que começa no sul do Brasil, ele vai subindo para o centro-oeste e aí atinge o sul da Amazônia. Embora hoje ele também tem uma grande expansão para o nordeste, tá? É importante relembrar aí do norte e nordeste. Tem uma região chamada Matopiba, que envolve Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, que já é uma região de desenvolvimento de grãos. Uma outra região que está aparecendo aí, despontando, é a Cealba, Sergipe, Alagoas e Bahia. E essa é interessante porque é próximo do litoral, onde era cana, os agricultores estão dizendo, ó, dá para plantar soja agora. É perto do litoral, eu chego no porto rápido. Eu consigo produzir na entre-safra. Quando for entre-safra no centro-oeste, eu consigo produzir ali no litoral. Então, e aí quando chega no sudeste do Brasil, você vê ali, ó, minério de ferro, Minas Gerais, uma vocação histórica, a cana-de-açúcar ainda em São Paulo, óleo, Rio de Janeiro, maior produtor de petróleo, minério no Espírito Santo, mas o interior de São Paulo também é uma região de grande produção agrícola, usando tecnologia, eles conseguem produzir inclusive para exportação. Então hoje quando a gente pensa no Brasil, volta aqui para mim, se você tivesse que escolher o top 5 de produtos agrícolas, agrários brasileiros como um todo, soja, milho, café, cana-de-açúcar, nem sempre para a produção de açúcar, mas sobretudo para a produção de etanol, e entraria aí a agropecuária, sobretudo na produção de carne. Esse top 5 aí
faz do Brasil uma grande potência no mercado internacional, a ponto de, em horário nobre ali na televisão, você vê comerciais ressaltando a ideia do agro é pop, agro é tech, agro é tudo, né? Então espero que essa aula tenha te ajudado a entender um pouco da geografia agrária e, se você puder, dá uma revisada aí nos sistemas de produção. Sistema de agricultura itinerante, agricultura de jardinagem, agricultura intensiva e extensiva. É um tópico interessante também para você. Resolve uma questão, dá uma lida ali, porque aparece também nos vestibulares. Então, um grande abraço, vamos forte até a reta final. Tá chegando, hein, gente? Um grande abraço, até a próxima aula. Valeu, é Rocha!